Hoje é o segundo domingo do mês de junho. E nós vamos estar recolhendo os envelopes da oferta das cestas de alimentos. Mas antes um pouco, eu gostaria de ministrar para vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou em nosso coração. No mês passado, nós conseguimos arrecadar o recurso para comprar 3 cestas. Porque as cestas que nós entregamos são cestas diferenciadas. Elas têm banha de porco, elas têm mel, elas têm manteiga. Então, assim, elas têm os produtos que nós pregamos que são os produtos que nós devemos consumir. Então, quando nós preparamos uma cesta, nós preparamos alinhado com aquilo que a palavra tem nos ensinado a respeito dos alimentos e que constantemente o apóstolo Peterson e o reverendo Márcio têm ministrado para a gente no grupo Cristo é a Resposta. Então, ela é uma cesta diferenciada e neste mês agora de junho, a informação que eu tive é que nós já temos 7 famílias que se manifestaram e que estão precisando muito dessas cestas, né? Elas estão precisando muito dessas cestas e nós precisamos, então, crer em Deus que seremos capazes de suprir a necessidade dessas 7 famílias. E nesta próxima terça, o pastor Márcio também vai estar servindo uma refeição aqui na igreja para as pessoas necessitadas, pessoas de rua. E tudo isso precisa de dinheiro. Quando nós nos convertemos, eu não sei se vocês sabem, a gente não recebe uma varinha de condão, que a gente faz pirelim-pim-pim e as coisas se materializam como uma mágica, né? A energia atômica, como fala o pastor Márcio, necessária para isso, seria uma energia que poderia nos destruir por causa do pecado que está impregnado na nossa genética. Então, nós temos que usar a fé. A fé para quê? A fé para que sejamos abençoados a ponto de nos tornarmos abençoadores. A palavra diz que nós temos em Cristo uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu creio nisso. Então, eu creio que cada um de nós aqui transborda em condições, em finanças, em prosperidade, a ponto de atender a necessidade desse ministério nesse mês. A palavra que o Espírito Santo separou para nós está lá no livro de Ruth. Ontem foi o Gileade, e a Ruth é uma inspiração na palavra. A palavra diz que Ruth, ela se colocou seguindo a direção de Noemi, sua sogra, que não aceitava mais ser chamada de Noemi, queria ser chamada de Mara, porque amarga era a vida dela. Ela ficou viúva, em seguida perdeu os 2 filhos, passou necessidade e voltou para a terra dela em Israel, para o povo dela em Israel, e a Ruth voltou junto. A Ruth começou a colher espigas que caíam no chão quando as pessoas estavam fazendo colheita na propriedade de Boaz, que era um israelita da família dos parentes de Noemi, de Mara no caso, né, da amarga. E a sogra de Ruth disse: olha, Boaz é um dos nossos resgatadores. Então você se lave, se perfume e vai encontrar com ele lá na eira. E, inclusive, tem um louvor que diz que, como Ruth, nós queremos ficar aos pés de Jesus na eira, né? É uma representação de Jesus aqui e da igreja. Boaz, quando vê Ruth ali, ele diz para ela: ó, vai para casa, eu sou seu resgatador, é verdade, mas existe um antes de mim. Existia uma pessoa, segundo a linhagem da família e segundo a lei de Israel, que tinha preferência em comprar as terras que pertenciam a Noemi, agora a Mara amarga, e a Ruth, que vinha
do pai e dos filhos, do marido e dos filhos de Noemi. E Boaz disse, olha, eu sou um dos resgatadores, mas existe um outro na minha frente. Amanhã eu vou conversar com ele. Caso ele não queira te resgatar, eu com certeza resgatarei. E aí Boaz foi à porta da cidade, porque naquela época não tinha cartório, nem esse monte de dinheiro que a gente tem que pagar para cartório. O que simbolizava, o que era a taxa cartoral da época, era tirar a sandália e dar a sandália para o outro. Hoje as taxas cartorais, né? E não tinha cartório. Você ia diante de testemunhas, que eles chamam à porta da cidade, convidava algumas pessoas e declarava o negócio que você queria fazer. Então, Boaz reuniu 10 líderes, eu vou ler para a gente a partir de Rute 4, versículo 2. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, que era aquele que tinha preferência sobre a propriedade de Noemi, a Mara Amarga. Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Aí o fulano falou assim, que ele fala assim, ele numa versão fala assim, para fulano, né? A pessoa falou assim, eu resgatarei. Respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Rute não era israelita, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. O que é isso? A lei de Israel dizia o seguinte, se morria o dono da terra, né, e o resgatador casasse com a viúva, os descendentes levariam o nome do falecido, para que continuasse aquela terra na herança daquela família. Entendeu? Então, o cara abriria mão da sua própria descendência para formar uma descendência que seria do falecido. Essa era a regra, a lei de Israel, para manter a propriedade, porque a terra era daquela família, era daquele homem, era daquela tribo, daquela descendência. Então, eu adquiria a terra, vinha junto a viúva, mas a descendência gerada daquele casamento levaria o nome do falecido. Seria considerado filhos do falecido e herdeiros daquela terra. Diante disso, o resgatador, que tinha preferência, respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, a minha herança. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam o negócio em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, que eram os filhos deles. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém.
e com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja sua família como a de Perez e que Tamar deu a Judá. Então, uma coisa que o Espírito Santo deseja que a gente entenda esta manhã é o tamanho da obra que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele resgatou algo que não era para ele. Ele abriu mão de si mesmo e resgatou a humanidade para Deus. Por quê? Porque a terra é de Deus. Por um engano, por um método enganador de Satanás, o governo da terra passou para o maligno, mas a terra é de Deus. É tão sério isso que, se você observar, entre umas das tentações de Jesus Cristo, Satanás ofereceu dar a ele todos os reinos da terra, ou seja, o governo da terra seria dado a Jesus, se Jesus, ajoelhado, se prostrasse diante de Satanás. E ele recuperaria esse governo, retiraria o governo da terra de Satanás, transferiria para ele, mediante essa adoração, sem ter que morrer na cruz. Inclusive, era esse o propósito final de Deus, que Jesus retomasse o governo da terra, mas com uma diferença. Não era para Jesus, era para Deus. Satanás ofereceu o reino para Jesus. E ele não precisaria morrer na cruz. Se o pai e o filho eram um, por que ele não aceitou? Né? Aí ele fala, não aceito, por quê? Porque adorarás somente a Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então, o que Boaz fez aqui, ele fez por um amor sem interesse. É um ato sem interesse. Por quê? Porque vai levar prejuízo. Dali para frente, a herança dele seria do Malom, em nome do Malom, do cara que havia morrido. Ele estava entrando numa cumbuca, numa confusão, para manter o nome de uma outra pessoa. Jesus entrou numa cumbuca e numa confusão para nos resgatar. Nós éramos filhos do pecado, a nossa genética é contaminada pelo gene do pecado, porque a matriz da qual fomos gerados estava contaminada pelo pecado da desobediência, da incredulidade, da autossatisfação, do bode expiatório. Todos esses pecados foram transmitidos geneticamente de geração em geração e chegaram a mim e chegarão às gerações futuras. O único que pode nos libertar da influência deste pecado, e não da genética, é da influência que ela exerce sobre nós, é o sangue de Jesus. É a fé em Jesus Cristo. E quando nós estamos aqui na terra e vivemos na terra, como se não estivéssemos em dívida com Cristo, estamos vivendo de maneira errada. Como se não estivéssemos aqui para perpetuar a herança de Cristo, a herança de Deus, a terra para Deus, estamos vivendo de alguma maneira equivocadamente. Quando não entendemos o nosso papel de que somos resgatadores das pessoas que não têm acesso a Cristo, que somos resgatadores da terra para o próprio Deus, quando achamos que vivemos os 100, 110, 90, 200 anos aqui na terra, pela nossa própria herança, pela nossa própria descendência, pelo nosso próprio entesouramento, pelas nossas próprias propriedades, estamos enganados. Vivemos o evangelho de maneira enganada. E o engano é a arma do inimigo. O engano é a arma de Satanás. E um dos principais enganos que ele tem usado ultimamente é colocar-me como o centro de todas as coisas, e não Deus. Colocar-me como o verdadeiro herdeiro da terra,
proprietário da terra, e não Deus. Tirar de mim o que foi conquistado na cruz, que é a capacidade da obediência, e me colocar de novo na condição de influenciado pelo pecado. Satanás hoje é um influencer. Ele é um influencer. Ele usa todas as formas, todas as mídias, todas as teorias psicológicas, filosóficas e existenciais para nos convencer de que nós somos o centro das coisas, que todo sofrimento nosso é o centro das atenções, que todos os nossos problemas é o centro da nossa vida. Como esse cara que tinha o direito, ele era primogênito, ele era mais velho que Boaz, ele tinha o direito legal, a primazia de resgatar aquela terra, de resgatar Ruth e Noemi, de continuar a descendência daquele familiar, e ele recusou, por quê? Porque interferia nos planos e propósitos terrenos dele. Ele estava enganado sobre a verdade da existência dele, sobre a verdade da conquista daquela terra para o povo de Israel, sobre a verdade da lei de Deus, dos princípios da palavra. Então, quando existem pessoas fora da igreja que levantam muito mais recursos do que nós, que compram alimentos, que fazem refeições, que postam na internet, que fazem boas ações, mas pensando em si próprias, pensando em abater um pouco da dívida que elas sentem que têm pelos pecados que cometem, pelas negligências, pelas barbaridades que cometem, pelas fraquezas. Mas nós, quando atuamos como pessoas que levantamos recursos para alcançar vidas, nós fazemos isso para honrar o nome de Deus. Não é por nós mesmos, não há nada. Eu posso colocar R$1 milhão aqui dentro desse envelope, que ele não paga 1/1000 do meu pecado, que ele não corresponde a 1/1000 do amor que Cristo teve por mim, a ponto de se entregar e conquistar algo que não era nada para ele. Assim como Boaz, dali para frente nada seria dele. Seria do cara que havia morrido, do verdadeiro dono, do dono original daquela terra. Deus é o verdadeiro dono dessa terra, Ele é o dono original, Ele é o Criador. E isso foi tirado, e Ele deu ao homem, Ele deu a autoridade a Adão e Eva. E isso foi tirado numa medida de engano, por uma influência que manifestou o pecado e que implantou o pecado na genética da humanidade. E hoje nós andamos, se não tivermos cuidado, se não contrariarmos a nossa carne, nós andaremos influenciados pelo influencer dessa era, que é Satanás. Agora, além de Deus dessa era, príncipe dessa terra, ele também é o influencer dessa era. Por quê? Porque ele, de alguma maneira, tenta, de todas as formas, convencer-nos de que nós somos o centro de todas as coisas. De que nós somos o centro de Jesus. Não, Jesus é o nosso centro. Deus é o nosso centro. Nós estamos aqui porque nós temos o papel e a responsabilidade de resgatar. Nós somos aqueles que temos a autoridade e o poder de resgatar. Nós temos preferência em relação a Satanás. Esta é a lei, esta é a verdade. Eu e você, nós temos preferência sobre a humanidade, sobre a terra, em relação a Satanás. Mas ele mantém a gente preso no engano, dizendo que não, que nós somos o centro de nós mesmos, que nós vivemos para nós mesmos, que tudo que fazemos e conquistamos é para nós, para o nosso benefício. Velho, você vai morrer daqui 30, 40, 50 anos e tudo que você conquistou não significa nada. Você não vai levar nada. Se a gente vê agora os túmulos dos reis antigos sendo descobertos pela arqueologia, todo o ouro, todo o brinco, todo o bracelete, tudo que foi colocado com ele no enterro, ficou, gente, isso devia nos chocar. Tá lá o cadáver, o esqueleto e as moedas de ouro. Vai ficar. Boaz sabia disso, não fazia diferença.
O fulano de tal que tinha preferência não sabia, mas não queria assumir essa responsabilidade. Porque isso é uma responsabilidade. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos dá graça para que a gente possa andar nessa responsabilidade, nesse compromisso com o reino. Não há nada mais importante do que entender o nosso papel de resgatador. Você tem preferência, gente. Nós temos preferência em relação a Satanás. Olha que papel maravilhoso. Jesus conquistou isso para a gente. Não deixa que esse influencer dessa era, que usa as mídias digitais, te afastem disso, te afastem do amor de Deus. Eu vou concluir agora com uma passagem que está lá em Romanos 8, 38. Diz assim, Paulo diz assim, quando ele conclui a carta, quando ele conclui esse capítulo. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não permitam que as influências dessa era te leve a achar que você é o centro de todas as coisas. Nós fomos chamados para um ministério, para uma vida de redenção, de renúncia, de entrega. Sabendo que tudo que nós fazemos não vai ser para nós, é para Deus. É para Deus, é por Deus, é de Deus. Nós somos os representantes de Deus. Nós somos os resgatadores. Nós não podemos envergonhar o nome de Cristo. Nós não podemos ser aqueles que retrocedem porque estamos preocupados com as coisas dessa vida.